revelação, Deus, não aquela que traz orgulho no nosso coração, mas aquela que traz um quebrantamento e transformação, Deus, para nós começarmos a caminhar de uma maneira diferente. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos, Senhor, tudo que se levanta, Senhor, neste lugar, contra o conhecimento de Cristo, Senhor Deus, para tentar impedir a ação do Teu Espírito no nosso meio. Mas nós declaramos, Senhor, que maior é o Senhor que está em nós do que qualquer coisa que está lá fora. Por isso nós te agradecemos nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz. Como é que está sendo o ano de vocês? Amanhã já é mês de abril, já estamos indo para o mês 4, a era está mudando, o imperador vai mudar, as coisas vão mudar, talvez lance uma moeda nova, etc, etc, né? E você, como é que você está? Você lembra das suas metas ainda? Se lembra daquele papel escrito metas para o ano de 2019? Cadê esse papel? Quantas vezes você pegou esse papel para você orar por essas coisas? Ou já engavetou, já perdeu o papel, já esqueceu até mesmo de orar, né? Como é que estão essas coisas? Vamos orar por essas coisas? Vamos orar? A gente não pode permitir que algumas coisas caiam no esquecimento. O ano vai passando e tem coisas que simplesmente a gente esquece, né? E são coisas tão essenciais para a nossa vida, né? Então, eu gostaria que você se colocasse de pé. Aqui é uma igreja do exercício, senta, levanta, né? Você chega, já fica uma hora logo de pé, né? Você fica tanto tempo na fábrica em pé, aqui também você fica um pouquinho em pé, lembra-te da linha. Vai ficar mais forte, né? Fisicamente na fé. E eu quero que você procure alguém aí que você vai orar pelas suas metas para esse ano. As duas principais, quais seriam? Que você colocou lá, que precisaria tanto acontecer esse ano. Você vai compartilhar com essa pessoa e vocês vão orar. Você vai compartilhar a sua meta, você não vai compartilhar o seu plano, e isso, aquilo, outro, que você vai fazer assim, assado, porque não vai dar tempo. Eu vou falar amém, e você ainda vai estar falando o que você quer fazer, né? Então, seja breve para vocês orarem por isso, apresentarem diante do Senhor, amém? Vai, sai do seu lugar, vai, vamos lá. Vamos nos mexendo, igreja, vamos nos mexendo, vamos agindo em fé hoje nesse lugar. Aleluia. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, meu amado Pai. Aleluia. Amém? Pode sentar, queridos. Abra sua Bíblia comigo, lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo de número 10, verso de número 12, que fala do evento em que um dia o sol e a lua pararam, por causa da oração de um homem. Você já parou para pensar nisso? Que a oração, ela pode até mesmo fazer com que o universo pare, porque tem um Deus que responde essa oração. Às vezes a coisa mais certa nós fazemos como igreja, queridos, seríamos tirar um dia inteiro para nós orarmos. Às vezes a gente vem para o culto, a gente ouve o louvor, ouve a pregação, mas eu acho que o mais certo seria nós exercitarmos a nossa fé. Eu acho que para cada adversidade da nossa vida, eu acho que o exercício da fé é a coisa mais libertadora que aconteceria na nossa vida. Precisamos crescer na oração, precisamos exercitar a fé. Às vezes o Senhor Deus simplesmente está esperando que você exercite fé para que a sua situação mude. E às vezes nós estamos esperando Deus fazer alguma coisa, quando o próprio Deus espera que nós venhamos exercitar a nossa fé para que nós venhamos ser libertos. Uma vez que você se associa-se com Deus, uma vez que você tem um pacto com Deus, o Senhor Deus, então, Ele te concede fé, e uma fé sobrenatural. E às vezes Ele espera que você venha manifestar essa fé ao seu favor, para que as circunstâncias na sua vida mudem e sejam transformadas. Hoje eu quero falar com vocês nessa manhã, queridos, sobre o Deus de aliança, um Deus de pacto.
nós sabemos que o nosso Deus, ele é amor puro, nós sabemos que o nosso Deus, ele tem misericórdia, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de bondade, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que tem coisas boas para nós, mas também o nosso Deus, queridos, ele é um Deus seríssimo. O nosso Deus, ele é um Deus de pacto, o nosso Deus é um Deus de aliança. E eu queria estar falando com vocês um pouco sobre isso nesta manhã, porque eu olho algumas situações hoje da nossa geração e vejo uma geração patinando no lugar, vejo uma geração até se esforçando para chegar em algum lugar, mas, porém, tudo que você olha é sempre destruição, fracassos e frustrações. Por que será que a nossa geração, nos dias de hoje, é uma geração extremamente ansiosa, uma geração que lida com depressão e com fatores de suicídio como nenhuma outra geração houve na face da terra? Por que será que existem essas coisas? Porque nós estamos correndo atrás de coisas, e até mesmo de algumas coisas essenciais, porém, sem alicerçarmos as nossas vidas. Nós queremos ir para frente, nós queremos prosperar, nós queremos avançar, mas não há como nós temos um avanço, não há nós como alcançarmos uma prosperidade se não temos uma vida alicerçada, uma vida com fundamentos. Ela dificilmente vai lançar você para uma prosperidade. E quais seriam esses fundamentos que nós deveríamos ter na nossa vida para que a gente possa crescer em prosperidade, para que a gente possa ser bem-sucedido naquilo que nós queremos fazer? Existem coisas que são muito básicas, muito básicas. E essas coisas básicas que eu vejo que fizeram com que sociedades prosperaram, queridos, eram alianças. Alianças. Nós vamos ver que a natureza de um nosso Deus é um Deus que ama tanto, mas tanto, que Ele procura, através do amor, estabelecer uma aliança. Hoje nós somos uma geração que nós desconhecemos o que é alianças. E não nos aliançamos com ninguém e com nada. E hoje nós acabamos sendo uma geração que não pertencemos a ninguém e a nada. E nós queremos, dessa forma, queridos, ter um futuro melhor, queremos ter êxito nas coisas que nós intentamos fazer, mas, queridos, sem aliança, não há fundamento para uma vida próspera. E quando eu penso em aliança, existem pelo menos 4 tipos de aliança que nós devemos manter, para que a nossa vida ela possa crescer e prosperar. A primeira aliança seria a aliança com Deus, aliança com o Criador. O mundo inteiro sabe da existência de Deus, mas quem é que tem aliança com Deus? Quem é que estabeleceu uma aliança com esse Criador? A segunda aliança seria a aliança com o nosso próximo. Quem seria? O nosso cônjuge. A aliança do casamento. A terceira aliança é uma aliança também muito fundamental. A aliança entre pais e filhos, filhos e pais. E a quarta aliança seria a aliança que nós firmamos, queridos, com sociedades, com amigos e com empresas, etc, etc. Essas 4 alianças são o fundamento, queridos, são a base de uma vida de prosperidade. Sem aliança, queridos, não há prosperidade. Sem aliança não há como construir nada. Sem alianças não há como você se firmar em alguma coisa para que você possa se lançar além, se lançar adiante. E nós vamos ver isso através da palavra do Senhor hoje, aqui baseado no texto de Josué 10, verso 12, que você vê um homem orando, e você vê simplesmente Deus segurando o universo para que um propósito se cumpra. Só que quando você vai ver o que acontece aqui nesse milagre, queridos, não tem nada a ver com o povo de Deus esse milagre. Esse milagre ele tem a ver, queridos, com uma aliança que o povo de Deus fez com um povinho, e quando eu falo um povinho, é um povo pequeno de uma cidade, que ficaram sabendo do poder do exército de Deus, e que eles iriam ser exterminados. Aí, para eles não serem exterminados, eles usaram de astúcia. Eles foram falar com os líderes do povo de Deus, dizendo que eles eram de uma nação longe, distante, de muito longe, e que estavam ali para fazer uma aliança com o povo de Deus. E o povo de Deus, ele tinha mandamentos do Senhor naquela época, que eles não deveriam fazer aliança com os povos que estavam ao redor deles.
há alianças que nós não devemos fazer, há alianças que nós não devemos estabelecer, porque nós vamos ver que, assim como uma aliança, ela traz benefício, prosperidade para a nossa vida, nós vamos ver que alianças erradas também trazem grande prejuízo para as nossas vidas. Como, por exemplo, qual é uma aliança que nós não deveríamos fazer? A aliança de se tornar fiador de alguém. Quando você se torna fiador de alguém, você entra numa aliança com aquela pessoa, porque o seu nome é dado, os seus dados são dados para aquela pessoa, e você dá uma autoridade para aquela pessoa usar o seu nome como fiador, como garantidor de algo que ela está fazendo. Se quebrar nas costas dela, vai quebrar na sua automaticamente, porque isso é uma espécie de aliança que nós fazemos com a pessoa, né? Aqui entra aliança de negócios, aliança com amigos, né? Esse tipo de aliança de ser fiador é onde você, de repente, pode ganhar uma conta da noite para o dia, né? Quem quer uma aliança dessa? Vocês estão sérios, né? Vou ficar sério também, ok. Nada de brincar aqui no púlpito. Muito bem. Olha o que acontece com Josué e seu exército por causa de uma aliança que eles não deveriam ter feito. Não deveriam. Diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve ao meio do céu e não se apressou a opor-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gigal. Até aí somente, queridos. Amém? Aqui a palavra de Deus fala, queridos, que nunca aconteceu esse fenômeno e nunca houve depois algo parecido como isso aqui, de um homem orar e ele determinar que o sol parasse de descer e a lua parasse de subir. Então o universo deu uma brecada, deu uma estacionada, porque eles estavam no meio de uma luta, eles estavam no meio de um combate. Isso aqui é uma era primitiva, eles não tinham visão noturna, eles não tinham visão infravermelho, eles não tinham miras luminosas, que coisas que existem hoje no exército moderno, para enxergar à noite. Então, quando caía a noite, não dava para ver mais o inimigo, não dava mais para perseguir o inimigo. Então, eles estavam ali quase finalizando a batalha. Aí Josué lhe olha assim e fala: está escurecendo, se escurecer esses caras vão fugir, não vamos ter como pegar eles, nós vamos ter que prolongar essa batalha para outro dia. Então vem uma ideia na cabeça de Josué, ele estende a mão para o universo, ele faz a oração, Senhor, e ele ordena que o universo pare, gente. É interessante aqui que ele não pede para o Senhor parar o universo, vocês percebem no texto? Que não diz assim: ó Senhor Deus, prepara-te, este momento, olha a oração do teu servo, segura o sol, segura a lua, Senhor. Não, não acontece isso. Ele ora. Aqui é o exercício da fé. Ele exerce fé sobre uma situação, e o Senhor responde a essa fé. E essa batalha, então, ela é vencida, porque esse homem, ele ousou exercitar a fé, eles destroem um inimigo que não é inimigo deles, que não é uma batalha deles. Eu fico pensando, se não era batalha deles, se não era inimigo deles, e Deus responde a oração, imagine então a oração que você fizer, que tem tudo a ver com você. Tudo a ver com você. Agora, por que Deus fez um fenômeno sobrenatural, respondendo a oração desse homem dessa forma, dessa maneira, se a luta não era deles, se essa batalha não era de Josué? Josué aqui estava numa batalha, gente, para socorrer um pessoal que chamava Gibeonita. Diga comigo, Gibeonita. Os gibeonitas, quem eles eram são? Quem eram os gibeonitas? Eles eram de uma cidade lá de Realengo, no Rio de Janeiro. Não, não era. Eles eram de uma cidade chamada Gibeão. Gibeão. Não coloque esse nome no seu filho. Gibeão. Quem é de Gibeão? Os gibeonitas. Uma cidade razoavelmente grande. Eles vão, queridos, com medo de serem exterminados por Josué.
eles vão lá com todo o fingimento e diz para eles que eles são um povo de longe, que eles precisam fazer uma aliança. E os caras não consultam a Deus, não buscam a Deus em relação àquela aliança, eles olham para a roupa deles, eles olham para a provisão deles, os caras inventam uma história toda que quando saíram da terra deles, a terra deles era tão longe que o pão, quando pegaram o pão tinha acabado de sair do forno, estava quentinho na mão, as coisas, roupa, tudo deles era novinho, folha. Aí eles falam assim, agora, olha, o pão está embolorado, as coisas estragaram no meio da viagem, de tão longe que a gente veio. Mentira, gente, não era. Os caras forjaram tudo. E a Bíblia fala assim, então, que o povo de Deus olha aquela cena, faz aliança com eles, dão a palavra para eles, que iam guardar a vida deles e tal, tudo. 3 dias depois, eles descobrem que era vizinho, que eles tinham sido enganados. Aí, uma coisa que me intriga, quando eu li esse texto, não era para fazer aliança com esses caras, e eles fizeram. E essa aliança ela foi feita baseada e forjada em mentiras. Então, não vale. Né? Já que eles foram enganados, já que eles foram assim, usaram de mentira com eles. Então, vamos dizer assim, essa aliança não vale porque os caras usaram de mentira. Mas aí nós não compreendemos o contexto de uma aliança, queridos. E nós achamos que quando uma aliança ela é formada, ela pode ser quebrada por causa de algumas cláusulas. Aí isso já não é mais aliança, isso é contrato. Essa é a diferença de aliança e de contrato. Quando você assume o contrato com alguém, existem cláusulas lá. O que é isso? Existem determinações ali que, se tal coisa for feita, a gente mantém. Se tal coisa não forem feitas, a gente quebra aquilo. Aquilo não vale mais. Eles não fizeram contrato, eles fizeram uma aliança. Então, mesmo que depois que descobriram que aquilo era uma mentira, por terem feito uma aliança e não contrato, não dava para ser quebrado aquilo, gente. Então, eles tiveram que preservar essa aliança. Então, eles guardam esta aliança. Esses caras que fizeram aliança com o povo de Israel, eles têm problema agora com o pessoal deles ali, que o pessoal deles olha aquilo e fala assim, seus traíra, vocês são um bando de gente traíra, vocês foram fazer aliança com Israel e tal, tudo, seus traíra, nós vamos matar vocês. Aí, então, 5 reis se reúnem para acabar com os gibeonitas, e eles se levantam para destruir eles. Aí, quando eles olham aquela situação, eles gritam, Josué, tem misericórdia de nós. O pessoal ficou revoltado conosco, que nós fizemos uma aliança com vocês, agora não quer destruir a gente. Ele diz assim, Josué, vem nos socorrer, vem nos ajudar. Se fosse eu diria, é a oportunidade da gente se livrar desses caras. Eles fizeram uma aliança conosco, mentiram, agora estão com um problema, nós juramos que nós não íamos matar eles, então deixa que os outros matem eles. E a gente se livra dessa aliança errada que nós fizemos com os gibeonitas e está tudo certo. Não seria, gente, a oportunidade de ouro de se livrar de uma aliança errada? Não seria essa? A gente fazer de conta que o recado não chegou e deixa os gibeonitas lá, né, se arrebentarem todinho. Mas não foi isso que aconteceu. Na hora que Josué ele recebe aquele pedido de socorro, de ajuda, ele junta todo o seu exército, gente, parte para cima deles com tudo, como se os gibeonitas fossem o próprio povo de Deus ali, gente. Eles sobem para defender aqueles que fizeram uma aliança com eles. Quando você faz uma aliança com alguém, significa que este alguém agora se torna como você, passa a ter direitos, passa a ter agora cuidado. E esse povo, gente, que é o povo de Deus, sabia muito bem que Deus é um Deus de pactos, que Deus é um Deus de alianças. Josué, ele tem ouvido a sua vida inteira que Deus tem uma aliança com Israel, que Deus é um Deus que fez aliança com Abraão, Isaque, Jacó, sua descendência. Você vai encontrar muitos textos da palavra de Deus, Deus dizendo assim, eu sou o Senhor Deus, que me aliancio com Abraão, Isaque e Jacó, com aqueles que estão presentes nesses dias e aqueles que não estão aqui neste dia. Eu, Senhor Deus, eu tenho uma aliança com os moradores da terra.
Então, o povo judeu, queridos, desde o tempo que eles se conhecem como gente, eles sabem que o nosso Deus é um Deus de pacto, é um Deus de aliança com o homem. Tanto é que quando o tabernáculo ele é erguido, existe um objeto que é colocado lá no lugar sagrado, chamado Arca da Aliança. Não é chamado Arca do Poder, a Arca do Amor de Deus, a Arca da Misericórdia, a Arca do Deus Bom. Não. A Arca da Aliança ou Arca do Concerto. Simbolizando que Deus que ama a humanidade, Ele deseja ter um pacto com ela. Ele deseja ter uma união com ela. E esse pacto que Deus ele estabelece, gente, com o homem, com a humanidade, é um pacto, como este pacto de Josué representa o pacto de Deus com o homem. É um pacto que vai preservar, é um pacto que vai guardar, é um pacto que vai proteger, é um pacto que vai fazer com que nós nos tornemos participantes, herdeiros daquilo que o Senhor Deus ele tem e do que o Senhor Deus ele é. E aqui então Josué ele sobe para defender um povo ao qual eles tinham feito um pacto com eles, uma aliança, e nesse momento de batalha Josué faz uma oração e o próprio Deus responde a essa oração de uma forma sobrenatural para ajudar Josué a cumprir com a sua palavra, para ajudar Israel a cumprir com sua aliança, que não deveria ter feito. Não deveria. Deus disse, vocês não vão fazer aliança com esse povo, só com um povo de muito longe. Aí eles vão e fazem aliança com um povo que não era para fazer aliança. Aí agora eles estão precisando de uma intervenção divina, eles oram ao Senhor, e o que acontece? Vem o socorro. O socorro de Deus se manifesta num momento onde um homem faz uma oração para preservar uma aliança, um pacto que não deveria ser feito, onde o próprio Deus dizia que não deveria ser feito. E Deus responde. Voltando para mim, se eu fosse o Senhor Deus, eu não responderia. Eu ia dizer assim, olha, José, eu falei para você que não era para você fazer aliança com esse povo e tal tudo, vocês fizeram, vocês foram enganados, vocês nem perguntaram conselho, não perguntaram nada para mim, já foram fazendo e tal tudo, vocês foram enganados. Agora, Josué, se vira, a luta é sua, entendeu? Estou fora. Quem mandou você fazer essa aliança, a qual eu disse que não era para fazer? Mas Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de alianças. No momento em que Josué fez uma aliança que não deveria ter feito, queridos, o Senhor Deus, ele validou aquela aliança. Não era para fazer, mas já que fizeram, vai ter que guardar a aliança, vai ter que preservar a aliança, e a prova, gente, de que Deus é um Deus que não quebra aliança, gente, é esse momento. Eles vão defender, que não deveriam defender, Deus se apresenta, se manifesta, dá livramento, acontece aqui um milagre extraordinário, queridos, porque o Senhor Deus não quebra a aliança. O Senhor Deus, ele preserva a aliança que ele faz com o homem. A palavra do Senhor, queridos, é tão bem clara, que, se eu não me engano, em Jeremias, capítulo de número 33, de verso de número 20, o Senhor Deus ali, ele fala da aliança que ele tinha feito com um homem chamado Davi. Davi já tinha morrido há muito tempo atrás, muitos anos atrás, décadas atrás. E Deus agora estava falando para esse homem chamado Jeremias, dizendo assim, olha, o dia que eu terminar o meu pacto com o sol, para que não haja mais sol, o dia que eu terminar o meu pacto com a lua, para que não haja mais lua, vai ser então esse dia que o meu pacto, a minha aliança com o meu servo Davi vai acabar. Olha a forma como Deus, ele dá ênfase à importância de uma aliança. Jeremias 33, verso de número 20. Ele diz assim, ó, o dia que eu não tiver mais aliança com a natureza, a ponto de que o sol não venha a nascer e não venha a ter mais lua, é esse dia que a minha aliança com Davi não vai existir mais. Davi já tinha morrido há muito tempo. Davi não existia mais. E Deus tinha dito para o servo Davi, que tinha uma aliança com ele, de que não faltaria descendente dele para herdar o trono. O cara morreu, o cara foi embora, e Deus estava ali mantendo a sua aliança com aquele homem. Quer ver um outro exemplo de que Deus guarda a aliança? Quem já viu o arco-íris? Você viu o pote de ouro que tem lá no fundo dele?
Não tem pote de ouro, coisíssima nenhuma, tá, gente? Isso era minha mãe que falava. O arco-íris. Que é o arco-íris? É o símbolo da aliança que Deus fez com um homem chamado Noé. Ele disse assim: depois que vier a chuva, eu vou colocar o meu sinal no céu, porque este é o sinal do pacto que eu fiz com o homem, de que a terra nunca mais será destruída por água. Noézinho já morreu há tanto tempo, gente, né? Ele poderia falar assim: bom, o cara já não existe mais, né? Então, olha, não vai ter mais arco-íris, não. Você vê lá sempre o arco-íris. Deus, ele mostrando assim: eu guardo a minha aliança para todo sempre. A aliança não se quebra, a aliança é eterna, queridos. Amém? O Senhor Deus, ele nos ama tanto, queridos, que ele estabeleceu uma aliança com os homens. E quando você vê, queridos, a aliança, ela traz uma importância tão grande que no Antigo Testamento, queridos, a forma dos homens fazer aliança com esse Deus Todo-Poderoso era ser circuncidado. Circuncisão. O que é a circuncisão? Pesquisa lá no Google depois, né? Não vou aqui entrar em detalhes com vocês o que é a circuncisão, mas pesquisa lá no Google e você vai entender que é um processo muito, muito doloroso, né? E essa era a forma daquela época de se estabelecer um pacto de aliança com Deus. Deus disse: esse é o sinal de aliança que eu terei com vocês e vocês terão comigo, um sinal na carne de vocês, gente. Entendeu? Naquela época, quando eles escutavam sobre isso, eles falavam: esse Deus é um Deus muito sério. Ele não recebe pedra como pacto, ele não quer somente receber animais como sacrifício, mas ele quer um sinal no nosso corpo de que ele tem uma aliança conosco, gente. Naquela época, aquela mentalidade primitiva, gente, dos crentes, quando eles viram o pacto da circuncisão, eles falavam: esse Deus é um Deus muito sério. Tem que ter muita coragem de servir esse Deus. E eles sabiam que fazendo aquele pacto com aquele Deus, o Deus criador de todas as coisas, seria eterno o seu cuidado e o seu amor por eles. E iria garantir a eles a eternidade. Então, eles olhavam aquilo, eles pensavam: quem é que não vai querer isso? Eles abraçavam aquela aliança, queridos. Aliança com Deus. Deus procura aliança com o homem. Quando você olha para a cruz do Calvário, ela aponta para o céu e ela aponta para os lados. Ela aponta para um pacto com Deus e um pacto para com os homens. Sem esses pactos, o que o homem tentar fazer vai terminar em frustração. Por quê? Porque não tem vida de cima e não tem vida acontecendo aos lados, e uma vida que é dada através da aliança, né? Acorda a pessoa que está dormindo do seu lado. Eu sei que não é uma mensagem muito daquela, Deus vai te abençoar, mas nós precisamos entender a importância da aliança. Entendeu? A aliança é tão séria que Deus, ele firmou conosco essa aliança, gente, dando uma pessoa. Aliança perpétua, aliança eterna que Deus estabeleceu com os homens, foi dando Jesus na cruz do Calvário. O sangue do Filho de Deus foi derramado ali, trazendo uma aliança do céu com a terra e trazendo uma aliança da terra para com o céu. Deus, ele amou tanto, tanto a humanidade, que ele quis fazer um pacto de sangue com ela. E nesse pacto de sangue, a Bíblia fala assim, que ele não usou sangue nem de bodes e nem de touro. Era um pacto que ele queria, de tamanha intensidade, que enviou o seu próprio filho para fazer esse pacto com os homens. E como eu falei para vocês, querido, esse pacto, essa aliança, ela traz o quê? Proteção, benefício e cuidado. No momento em que você ouviu o pacto de Deus, um pacto de amor para a sua vida, que custou o sangue de Jesus, nesse exato momento em que você aceita este pacto de Deus, o que acontece com você? Você está lá afundado no lamaçal do pecado, longe de Deus. Quando você aceita este pacto de sangue, você sai da condição de pecador e você passa por uma nova condição. Você sai do império das trevas e você é transportado para o reino de Deus. Você sai de uma condição de criatura e você passa a ser chamado filho de Deus.
Olha o poder de uma aliança. Deus, ele olhou para nós e ele enviou Jesus. Ele estabeleceu uma aliança de sangue com a humanidade. Através dessa aliança de sangue, se você aceitar, você é transformado numa outra criatura, ao qual você passa de criatura para ser filho dele. Ele olha assim para nós e fala, porque você aceitou a aliança de sangue do meu filho Jesus, você que era pecador, eu vou te chamar agora de filho e vou te tratar como filho. Tudo que é meu será seu agora, porque você aceitou a aliança de sangue que eu firmei ali na cruz do Calvário. Então você passa a ter benefícios. Seu nome é mudado. Você que era pecador, agora é chamado filho de Deus. Deus dá ordem aos teus anjos para te guardar. Deus dá a certeza da vida eterna para a sua vida. Deus, ele perdoa você dos seus pecados e te dá uma série de bênçãos para a sua vida. O que é isso, queridos? É a aliança que nós assumimos com o céu. Ela traz benefícios sobre a nossa vida. Hoje você olha para o mundo sabe da existência de Deus, mas quem é o homem que aceitou esta aliança de sangue? Por isso que é muito importante nós pregarmos o Evangelho, para que o mundo saiba que Deus, ele estabeleceu uma aliança de sangue com a humanidade, a qual essa aliança de sangue vai perdoar os pecados, vai libertar a pessoa, transformar a vida dela e conceder a ela a vida eterna. Sem esse tipo de aliança, não há bênção. Aí onde então você vai ver o homem tentando construir a sua própria vida, sem ter uma aliança com o céu, sem ter bênção do céu, sem ter proteção do céu, então é onde ele não consegue ir para frente, a sua vida para, a sua vida estaciona. Ele não tem uma aliança com os céus. Ele tem consciência de Deus, mas não tem aliança com Deus. E Deus só tem aliança com aqueles que estabeleceram uma aliança com Ele, dizendo, sim, Senhor. Nós dizemos amém para o Filho de Deus. Nós dizemos amém pela obra de Jesus na cruz. Então é nesse momento, querido, que aquele sangue que foi derramado no Calvário torna você aliançado com Deus. Você torna, então, parte do céu na terra, queridos. Olha o poder de uma aliança. A segunda aliança que nós devemos preservar, queridos, é a aliança do casamento. Malaquias, capítulo de número 2. Deus, ele afirma aqui a aliança do casamento. Malaquias, capítulo de número 2, verso de número 14. E dizeis, por quê? Aqui eles estão falando por quê? Por que tanta coisa errada está acontecendo conosco? Eles perguntam a Deus, Senhor, por que a nossa vida não está dando certo? E Deus, ele responde, porque o Senhor foi testemunha. Preste bem atenção nesse texto. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. O que é isso aqui? O casamento. Casamento. A partir do momento que um homem ele olha para uma mulher, e ele olha para ela e fala, e ele consegue entender que, tipo, uau, eu amo tanto essa mulher, mas tanto essa mulher, que, olha, não vou deixar passar em branco, não. Eu vou casar com essa mulher. Eu tenho que me casar com essa mulher tem que ter o meu sobrenome, essa mulher tem que entrar para a minha casa, tem que entrar para a minha família, essa mulher tem que ser tomada da casa do pai dela, da mãe dela, e tem que vir por debaixo do meu teto, eu vou cuidar dela, eu vou honrar ela, vou amar ela, vou proteger ela, vou abençoar a vida dela, nós vamos ter filhos e nós vamos envelhecer junto. Aleluia! Né? Aí ele vai lá e assina todos os papéis que tem que ser assinado, porque esses papéis é a aliança que ele está firmando diante das testemunhas, ao qual a principal aqui no texto da palavra de Deus fala que é o Senhor Deus. Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança. Aí, quando Josué foi fazer pacto, aliança com aqueles homens lá, Deus estava lá assim, não é para fazer, não é para fazer, não faz. Fez. Josué, Josué. Agora nós vamos ter que honrar esse negócio. Porque aonde está sendo estabelecida uma aliança, o Deus de aliança, ele está ali. Ele está ali. Hoje ninguém é de ninguém. Hoje ninguém quer casar. Hoje ninguém quer dar o seu sobrenome para ninguém. Hoje ninguém quer se aliançar com ninguém.
E assim nós não nos aliançamos com Deus e não nos aliançamos com a mulher da nossa mocidade. Então você não tem aliança com o céu, não tem aliança com o seu cônjuge, e você quer prosperar na vida, você quer avançar, mas há coisas que estão para trás que deveriam ser estabelecidas e não foram estabelecidas. Então, onde o homem ele vai indo, as coisas não vão dando certo, porque a aliança protege, porque a aliança guarda, porque a aliança abençoa. E a maior mensagem que o mundo tem passado hoje é: se não está dando certo, separa. Se não está dando certo, pede o divórcio, ou seja, quebra essa aliança. Deus é um Deus de pacto e não se pode quebrar a aliança, mesmo que seja feita uma aliança errada. Aqui, o pessoal estava se divorciando de pessoas que não eram para eles casarem. Outra vez, não era para ter feito essa aliança. Mas no momento em que eles fizeram uma aliança com aquelas mulheres que eles não deveriam ter casado, aquilo que não deveria ser feito e foi feito, agora deveria ser honrado. Diga comigo, honrado. A partir do momento que aquilo foi estabelecido, isso aqui é uma aliança, tem que honrar essa aliança agora. Porque só existe uma forma, só existe uma maneira de uma aliança ser quebrada. Desde o Antigo Testamento até o Novo. Qual é a forma de se quebrar uma aliança? A Bíblia diz assim: com a morte daquele que se aliançou. Uma aliança só é quebrada através da morte de um dos lados que se comprometeram. Aí essa aliança pode ser quebrada, ela pode ser anulada. A ideia do inimigo é que a gente não tenha aliança com Deus e a gente perca a aliança uns com os outros. Para quê? Para que a gente não prospere. Para quê? Para que a gente não vá em frente. Aqui você percebe que quando um casal decide por uma aliança, quem está lá no meio daquela cerimônia? O Deus. O Senhor Deus está ali para quê? Para abençoar. Para abençoar, queridos. A mensagem que o mundo manda hoje é: vamos nos juntar e vamos tentar nossa vida, isso, aquilo, outro, sem aliança, sem compromisso. Aí então esse Deus não tem como abençoar algo que não tem aliança, queridos. Aí nós seguimos a nossa vida tentando fazer as coisas sem uma aliança. Então isso não vai dar certo, não tem bênção nisso. Nossa vida fica amarrada, nossa vida fica patinando, ela não vai para frente. Já perceberam a aliança? É um círculo. Ela não tem emenda e ela não tem fim. Fala de vários e vários reinícios. Deus tem uma aliança conosco através do Filho. Deus quer que a gente se aliancie com a mulher da nossa mocidade, para que a aliança nos una de uma forma interminável. E dentro da aliança acontece o quê? A bênção. Quando você se aliancia com uma mulher e desse relacionamento nascem filhos, é a terceira aliança que nós devemos preservar. Efésios, capítulo de número 6. Efésios, de capítulo de número 6. Diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Olha só o que diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestação do Senhor. Criai os filhos no temor do Senhor. Essa aqui é a terceira aliança que nós devemos ter. Queridos, preste atenção, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é a minha aliança. Deus é um Deus de aliança. Você estabeleceu uma aliança com sua esposa. Dentro desta aliança nascem os filhos. Os filhos nascem dentro da aliança. Dentro de um círculo de proteção. Dentro de um círculo de bênção. Então, não é que você teve um filho, então você pega ele e fala assim: meu filho, eu sou seu pai, e a partir de agora, filho, nós temos um pacto de sangue, um pacto de pai para com o filho, um pacto de filho para com o pai. Não, não acontece isso, é automático.
nasceu dentro da aliança do casamento, ele faz parte desta aliança, ele é abençoado por Deus, ele será próspero diante do Senhor, porque ele nasceu dentro da aliança, ao qual Deus preserva a aliança, ao qual Deus se manifesta dentro desta aliança. Esta é uma aliança que nós devemos estender para os nossos filhos. Agora, como estender uma aliança para os filhos? Muitas das vezes sem um pacto com Deus e sem um pacto com a mulher da nossa mocidade. Como? Hoje eu deparo com muitos aconselhamentos, onde eu vou conversando com pessoas e elas vão me falando, eu casei com essa pessoa, não casei com aquela, me juntei com uma outra, e desses relacionamentos vieram filhos e tal, tudo, todos filhos que não nasceram debaixo da aliança. Aí você olha essas pessoas, elas estão perdidas e desorientadas. Porque essa é uma aliança que deveria acontecer naturalmente na vida do ser humano, liberando ele para ser abençoado, conforme diz aqui a palavra do Senhor, liberando ele para prosperar, para ter a bênção de Deus sobre a vida dele e ele viver longos dias. Por isso que hoje você olha assim, você vê jovens perdidos, jovens desorientados, jovens sem direção, sem propósito na vida, porque a aliança com Deus está sendo negligenciada. A aliança com a família está sendo negligenciada. A aliança com os filhos não está acontecendo. Hoje você vê também pais legítimos mesmo, né, que tiveram filhos dentro da aliança do casamento, mas que hoje estão quebrando esta aliança. Como? Através do desprezo, através da ausência, do distanciamento, da falta de cuidado, da falta de atenção, da falta de carinho. Queridos, a aliança ela traz benefícios e as alianças também trazem responsabilidades. Então, tem pais aí que tiveram seus filhos dentro da aliança do casamento e tem tudo para serem abençoados e prósperos, mas a ausência, mas a falta de palavra de afirmação, a falta de cuidado, a falta de atenção tem quebrado essa aliança. E quando você quebra uma aliança, vem o quê? Maldição. Maldições. Maldições acontecem quando alianças são quebradas. Então é onde você vai começar a perceber uma geração perdida. Dá uma olhada comigo no livro de Provérbios. Capítulo 30. Verso 12. Verso 11. Provérbios 30, verso 11. Diz assim: há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá. Dadá não é nome de criança não, tá? Aqui é dá e depois me dá. Essas três coisas nunca se fartam, a quarta nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que diz nunca basta. Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintão da águia os comerão. Até aí somente, amém? Do que esse conselho a Bíblia de Deus está tratando? Aqui a palavra de Deus está tratando, queridos, de filhos rebeldes, filhos insubmissos aos seus pais. Aqui está falando de filhos que quebraram a sua aliança com seus pais. Aí mostra aqui, então, a degeneração dos filhos, a degeneração de uma aliança. Você vê aqui a narrativa desse texto, você olha aqui e você fala, isso aqui são jovens depravados, são jovens sem misericórdia, são jovens sem visão, né, porque não têm olhos, porque os olhos foram arrancados. Então, são jovens que navegam
às escuras. Aqui fala de sepultura, aqui fala de morte precoce. Aqui fala de madre estéril, ou seja, não consegue conceber, não consegue gerar nada, né? São pessoas insatisfeitas, são pessoas que recebem, nunca se satisfazem. São pessoas egoístas, por isso que tem aqui a sanguessuga, né? São verdadeiros sanguessuga dos recursos da vida e da vida dos outros, né? São altivos, são soberbos, etc, etc. Aqui as consequências que vêm sobre uma juventude que não guarda aliança com seus pais, né? Então você vê gente tentando prosperar, tentando ir para frente, mas não tem aliança com o céu, não tem aliança com o cônjuge, e a aliança com os filhos foi quebrada, né? Hoje é muito comum você ouvir dizer assim que pais que têm filhos longe, pais que nunca mais viram seus filhos, filhos que nunca mais quiseram ver a cara do pai, pais que viraram as costas para os filhos, filhos que viraram as costas para o pai e para a mãe, nunca mais se conversaram, nunca mais se viram, nunca mais houve uma informação, um telefonema, atenção e cuidado. Aí você olha assim, por que a nossa geração não está dando certo? Porque nós estamos quebrando e quebrando e quebrando as alianças que Deus estabeleceu para a nossa bênção e prosperidade. A última aliança, para encerrar, queridos, seria a aliança com o amigo, ou aliança com alguma empresa, ou aliança com alguém ao qual nós vamos estabelecer um negócio. E eu baseio nisso, queridos, na aliança que você vai ver que homens faziam uns com os outros e jurando proteção, jurando graça um para o outro. Você vê um grande exemplo desse tipo de aliança, Davi e Jonatas. Davi e Jonatas. Não é Davi e Jonas, né? Jonas é da baleia, né? Eu sempre confundo Jonas com Jonathan. O filho do rei Saul, queridos. Davi vai e estabelece uma aliança com esse rapaz de amizade, dizendo, as minhas armas serão as suas armas, a minha vida será a sua vida. E ali eles estabelecem um acordo de guardar e preservar a vida um do outro dessa forma. E esse acordo se estende, queridos, para o filho, se estende para o neto, se estende para toda uma geração. Acordo entre amigos. Hoje é muito difícil, nós temos uma aliança, gente, uma aliança de verdade com um amigo. Mal temos, na verdade, hoje amigos, porque nós não queremos ter uma aliança com esses amigos, né? E quando eu falo amigo, é aquele amigo que diz assim, ó, pode contar comigo, porque Deus vier, se chover canivete eu estou aí, e tal, é nós juntos, e você sabe que o cara cai dentro. Você sabe. Vocês não fizeram um pacto de sangue, cortaram o dedinho e tal, nós somos amigos para o resto da vida. Não precisa fazer isso, não há necessidade de fazer isso, entendeu? Porque o sangue de Jesus nos une, amém? Mas aí quando você preserva aquela aliança de amizade, o que a Bíblia diz? Na hora da angústia, o seu amigo vai se tornar um verdadeiro irmão. Então, onde aquela amizade vai te abençoar de uma tal forma, de uma tal maneira, que você vai sempre poder contar com aquela pessoa. Tem amigos que são muito mais presentes, gente, do que família. Muito mais. Muito mais, né? A minha filha não gosta que eu falo muito sobre isso, mas eu sempre acabo falando sobre isso, né? Na vida militar, a gente tem pacto ali dentro, gente. Um com o outro. Você promete guardar ele, e ele promete guardar você. Um é responsável pela vida do outro. Nós chamamos aquilo de código de honra, né? Se eu cair, porque você não me guardou. E se você cair, porque não te guardei. Pacto, aliança. E assim vai preservando um ao outro, assim vai avançando, assim vai conquistando, assim vai rompendo. Queridos, nós precisamos ser uma geração, gente, de aliança e de pacto. Se a gente quer chegar a algum lugar, se a gente quer conquistar alguma coisa, é necessário que nós sejamos uma aliança, uma geração que venha valorizar e preservar a aliança com Deus, a aliança com o cônjuge, a aliança com a família e a aliança com as pessoas mais chegadas, para que Deus esteja presente ali, dando a sua bênção e fazendo com que maravilhas e coisas sobrenaturais ocorram ao nosso favor. A minha pergunta é, você que está aqui hoje, você é aliançado com Deus?
assim como Ele é aliançado com você? A minha pergunta para você que está aqui hoje é: você está devidamente aliançado com seu cônjuge, como você deveria estar? A minha pergunta também para você é: como está a sua aliança com a sua família? Como está a sua aliança com seus filhos? Como está a sua aliança com seu pai, com sua mãe? Há quanto tempo você não fala com eles? Há quanto tempo você não liga para eles, né? Muito me preocupou essa semana, queridos, com o estado de uma pessoa que nós estamos cuidando, e a pessoa está lutando para ser abençoada, lutando para ser próspera, e só cai, e só cai, e só cai. Aí, conversando com a pessoa, vendo a história da pessoa, eu falo assim: meu Deus, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum na vida. Nenhum. Ela muda de país, ela muda de estado, ela muda de profissão, ela muda de vocação e não chega a lugar nenhum. Aí você vai ver por quê. Parece até amaldiçoado, não é? Aí você vai ver, tem aliança com Deus? Não. Tem aliança com o cônjuge? Não tem, apesar de ter 4, 5 filhos já com a pessoa, mas não tem aliança com o cônjuge, nunca casaram, nunca deu o nome dele para aquela mulher. Aliança com os filhos também não tem, né? Não sabe onde estão os filhos, não fala com os filhos. Aliança com os pais encontraram amigos pelo Facebook e pediram para os amigos: pelo amor de Deus, fala com o meu filho para que ele ligue e dê sinal de vida, porque faz anos que nós não conversamos, quebrando aliança com pai e mãe, quebrando aliança com filhos, com esposa e com Deus. Uma pessoa assim, queridos, ela vai se esforçar no máximo e não vai chegar a lugar nenhum. Porque não tem bênção fluindo que advém das alianças. Seja uma pessoa de aliança. Seja uma pessoa de aliança com Deus, para que Deus te guarde, te preserve e te abençoe poderosamente, queridos. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. E eu queria que nós estivéssemos orando, confirmando a nossa aliança com o Senhor e uns com os outros. E se você que está aqui hoje quer estabelecer uma aliança com esse Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente e receber a Jesus como teu Senhor e Salvador, ao qual Ele vai estar estendendo a aliança dos céus sobre a sua vida e trazendo redenção, bênção e cuidado sobre a sua vida. Eu quero orar com você também. Você que de alguma forma quebrou alguma aliança, sem você saber que estava quebrando ela. De repente você olha assim, e essa aliança com seu pai, com sua mãe foi fragilizada. De repente você quebrou a aliança com Deus de alguma forma, de alguma maneira, se separando dele por causa do pecado. De repente você está aqui e de repente você é pai, de repente você é mãe e você tem um filho que você nunca mais viu, nunca mais conversou com ele. Ele está lá, distante, recebendo várias mensagens, né? Isso são alianças quebradas, que precisam ser restauradas hoje, mediante o arrependimento, mediante a confissão. Deus é um Deus de pacto, queridos. Deus é um Deus de aliança. E Deus, Ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com aliança. Então você quer ser próspero, você quer ser abençoado em tudo que você fizer, estabeleça um pacto de aliança com Deus através de Jesus. Estabeleça um pacto de aliança com a mulher da tua mocidade. Mantenha um pacto de aliança, de cuidado e amor sobre a vida dos seus filhos. E vocês que são filhos, mantenham um pacto de honra e respeito pela vida dos seus pais. E dessa forma, a bênção do Senhor correrá de todos os sentidos, virá do céu à terra, tocará a terra e será expandida para todos os lados. Todos os lados. Você pode ver que até mesmo as grandes empresas, as grandes nações são grandes por causa das alianças que eles têm. Quando essas alianças são quebradas, você sabe o que acontece. A aliança que é quebrada numa empresa, acontece falência. Alianças que são quebradas nas nações, o que acontece? Guerras. Por isso que o mundo tem guerras. Não é porque Deus não existe, é porque Deus quer que nós sejamos pessoas de alianças
para que a paz e a prosperidade que nos alcance cada um de nós, alcance todos nós. Vamos orar, queridos, vamos orar. Se você tem necessidade, se você sente necessidade de renovar sua aliança com o Senhor, ou seu pacto com o seu cônjuge, seja lá qual for a aliança que você sente necessidade de uma restauração ou de um fortalecimento, nós queremos orar por você. Basta você vir aqui à frente e nós vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós entendemos hoje, Senhor, que Tu és um Deus de aliança, que Tu és um Deus de pacto, Senhor, e que o Senhor preserva a aliança, e que o Senhor honra as alianças, e que o Senhor sempre está, Senhor meu Deus, presente onde uma aliança está sendo firmada. Papai querido, nós estamos hoje aqui diante da Tua presença, no nome do Senhor Jesus, Senhor, para confirmar, Senhor, a nossa aliança com os céus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Papai querido, nós estamos aqui hoje, Senhor, para confirmar a nossa aliança com o nosso cônjuge, Senhor, declarando, Senhor, que o divórcio, Senhor, jamais fazerá parte, Senhor, meu Deus, da nossa história, Senhor. Pai, nós estamos aqui para confirmar a nossa aliança com a nossa casa, Senhor, com a nossa família, Senhor, uma aliança de cuidado, uma aliança de amor, Senhor, uma aliança, Senhor, meu Deus querido, de atenção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para renovar, Senhor, a nossa aliança com pai e com mãe. Senhor, se alguma coisa aconteceu, Senhor, aonde a nossa aliança foi quebrada com os nossos pais, Senhor, nós queremos hoje, em nome de Jesus, Senhor, pedir perdão a Ti. Queremos nos arrepender, Senhor, hoje, de termos quebrado alguma aliança. Senhor, se nós quebramos a nossa aliança contigo, perdoa-nos. Senhor, se nós não assumimos uma aliança com o nosso cônjuge, ajuda-nos, Senhor. Senhor, se a nossa aliança com o nosso pai, Senhor, se a nossa aliança com o nosso filho, de alguma forma, Senhor Deus, ela foi fragilizada, Senhor, nós oramos hoje em nome de Jesus. Restaura, 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 Senhor, meu Deus querido, aquilo que a quebra de aliança, Senhor Deus, trouxe, Senhor. Traz de volta, Senhor Deus e Pai. Traz de volta este relacionamento, traz de volta esta aliança, Senhor Deus e Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a preservar as alianças que nós temos com o Senhor e uns com os outros, para que a Tua bênção venha, para que a Tua bênção aconteça, para que a Tua bênção se manifeste em todas as áreas da nossa vida. Papai querido, aqui está a vida desses irmãos, ó Pai, que de alguma forma, que de alguma maneira, alianças foram enfraquecidas. Senhor, vem sobre a vida deles e restaura, porque o Senhor foi testemunha, Senhor, desta aliança entre eles e o Senhor, entre eles e o seu próximo. Restaura, Senhor, restaura a nossa aliança. Restaura a nossa aliança com Tua presença. Restaura a nossa aliança com o nosso cônjuge. Restaura a aliança com a nossa casa. Restaura a aliança com a nossa família. Jesus vem fortalecendo. Jesus vem abençoando. Pai celestial, Pai amado, Tu és um Deus de pacto e de aliança. Vem restaurando as nossas alianças. Vem restaurando as nossas alianças neste lugar, Senhor. Derramando a Tua bênção, derramando a Tua paz, derramando a Tua prosperidade, Senhor, neste lugar. Ó Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, as nossas alianças, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém? Uma última oração. Se a aliança que você tinha com alguém, ela foi fragilizada, de alguma forma ela foi quebrada, mediante o arrependimento, ela é restaurada. Eu queria que você tomasse um minuto para você orar abençoando a aliança que você tem com o Senhor. Um minuto que você orasse abençoando a aliança do seu casamento. Um minuto que você orasse abençoando a aliança, você com seus filhos, e você, filho, orar abençoando os seus pais, porque vocês têm uma aliança com eles. Alianças que foram quebradas de amizade, que hoje possam ser restauradas, e a amizade volte a fluir, o amor volte a fluir. Se qualquer aliança você quebrou, restaure ela hoje mediante o arrependimento, e a bênção do Senhor será estendida. A bênção do Senhor será estendida. Vamos orar abençoando essas alianças, queridos, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos encerrar este culto. Queremos orar bendizendo a aliança que o Senhor estabeleceu conosco. Uma aliança de perdão, uma aliança de redenção, uma aliança de paz, uma aliança, Senhor meu Deus, onde nós somos chamados filhos de Deus. Uma aliança que nos trouxe salvação e eternidade. Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor por esta aliança e confirmamos ela sobre a nossa vida. Pai, nós oramos abençoando a aliança do casamento, que nossos casamentos sejam fortalecidos e abençoados pelo Senhor. Papai querido, abençoa nossos filhos, que a bênção do Senhor alcance cada um deles e os fortaleça e dê a eles graça, direção, vida e ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Papai querido, nós oramos abençoando a vida dos nossos pais, em nome de Jesus. Guarda-os, livra-os do todo mal e que a tua salvação os alcance em nome do Senhor Jesus. Papai querido, nós oramos abençoando a vida dos nossos pais. Nós oramos, ó Pai, abençoando as nossas alianças de amizade, que os nossos amigos sejam cada dia mais fiéis, cada dia mais fortalecidos, cada dia mais, Senhor, cheio de graça, e que cada dia mais nós possamos, ó Senhor, estabelecermos um propósito juntos. Papai querido, assim nós oramos em nome de Jesus, pelas nossas alianças. Ajuda-nos, ó Senhor, a guardá-las e preservá-las, assim como o Senhor preserva e guarda a aliança conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.